Fala galera, bem-vindos à parte 3 do episódio dessa semana do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não viu a parte 1 e 2, eu vou deixar o card aqui em cima para você correr lá e assistir porque tá incrível. Agora, vem comigo para a parte 3, mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e comenta e compartilha com os amigos também, tá bom? Vem comigo, Hashtag Pergunte ao Maestro. Nas aulas de belting, você e os professores utilizam o FAR para ensinar belting ou não é preciso? Bom, não é necessário saber FAR para dar aula de belting. Por quê? Porque nem existe FAR em belting contemporâneo. Ou seja, na técnica que eu criei, belting contemporâneo, não existe FAR. Você não é um belter ligeiro, um belter dramático. Tem alguns bem dramáticos, mas não é um FAR. Mas o conhecimento do FAR lírico, não existe FAR que não seja lírico, falei uma besteira, mas é isso. No conhecimento do FAR, isso me ajuda muito a desenvolver o belting do meu aluno, porque eu vou saber, pensa comigo, se ele é um barítono e ele vai cantar, sei lá, um Si bemol grave, a primeira nota de This is the Moment, por exemplo, ele vai fazer tranquilamente. Então eu posso dar essa área, começo com ela. Se ele é um tenor leve, ele vai sofrer para começar essa nota. Tenor leve no Si bemol vai... Tenor que ir até dó e olhe lá. Entendeu? Então, nenhum tenor vende seus graves, ele vende agudo. Então eu prefiro começar, se eu já sei o FAR, fiz um vocalize, já sei, na hora de escolher um repertório, eu prefiro começar com uma música que se adeque àquele FAR. É a única coisa que vai me ajudar. Mas, ou por exemplo, um soprano, um soprano ligeiro, eu sei que vai fazer belting com muita facilidade, porque o TA é muito delgado, então vai alongar fácil. Então, se ela chega falando assim, eu sou cantora lírica, eu canto boneca, e eu queria aprender a fazer belting. Então eu posso começar direto com cover belting, porque eu sei que ela vai beltar fácil. Agora, se é uma voz que chega cantando trovatore, uma menina também, eu vou dizer, olha, vamos experimentar um pouquinho o seu speaking para ver como é que é. Sair um pouco dessa voz muito coberta, dar um repertório de legit primeiro para ela, já para ela ir se adaptando à linguagem, sem ir direto pro belting. Passar pelo legit, sempre quando vê um cantor lírico. Agora não se esqueçam que também tem cantores que têm um FAR definido e não são líricos. São sertanejos, são pop, eles vêm com um FAR muito... O cara chega falando 2 oitavas abaixo, ele diz assim, eu sou sertanejo. Ele fala 2 oitavas abaixo, assim, tá claro que aquela não é uma voz aguda, né? Se tem potência, nenhuma não é. Igual a minha, que é um fake aqui, né? Não tem potência nenhuma, mas... Então, o professor pode se utilizar sim desse FAR, mas não é necessário, tá? Como treinar o passágio médio agudo e a condução a partir do Sol até o Dó masculino? Se você está falando de belting contemporâneo, eu acabei de explicar nesse vídeo. Tem uma manobra que chama-se top belting que deve ser feita no Sol. Então, tá explicado. Faça aquilo que vai resolver seus agudos. Se você for lírico, aí você vai ter que diminuir a massa também, mas tem alguns probleminhas. Como a voz é mais posterior e tem mais faringe no lírico, quando você tenta diminuir, ela pode quebrar. Então você está fazendo ela pode fazer isso. Então ela tem que estar coladinha na frente. Então às vezes eu preciso que o aluno tenha já um pouco de squealo para eu conseguir fazer essa mudança. Mas as duas têm essa sensação de diminuição de massa. Quando você sentiu que já está no andar de cima, lembra das marchas do carro que eu falei? Quando você sentiu que já está na marcha superior, aí você pode voltar a aumentar isso. Só que não se esqueça, você falou Sol, Lá, Si, Dó. Se você for lírico, tem um outro passágio ali entre o Si, o Si bemol e o Si. Às vezes tem tenores que preferem cantar o Dó do que cantar o Si. Que o passágio também tem um ali. Então, mas é difícil fazer isso por aqui. Eu posso te dar essa orientação, mas faça com um professor capacitado. Pega uma aula de Skype com um professor capacitado para você fazer só isso. Que aí você resolve esse problema e fica com agudos. E aí você pode, a partir desse outro passágio que vai acontecer no Si ou
no próximo de Dó sustenido, por exemplo, acessar o seu high belting e ficar com uma voz extremamente aguda, sem esforço nenhum. Que às vezes mais difícil é cantar por volta dessa região que você está falando, que essa região do sol, ela é cansativa, se você não souber fazer. Tá bom? De qual maneira posso trabalhar a afinação? Olha, a afinação é uma das coisas mais importantes a serem trabalhadas, certo? Eu não sei quem está perguntando, um aluno ou um professor, né? Se for um aluno, peça ajuda a um professor para te ajudar a entender como funciona a afinação absoluta. Porque o aluno acha que está afinado e às vezes ele não está. Está um pouquinho alto, está um pouquinho baixo, etc. Então, existem aplicativos, e eu vou listar alguns aqui, aplicativos de internet que fazem com que você consiga cantar a nota e você mesmo veja se ela está mais alta, se ela está mais baixa. São os chamados tuners. E dependendo de cada um, né, da qualidade de cada um, você consegue ver pelo menos se você está, sei lá, 30 cents acima, 30 cents abaixo da nota central. Então eu posso chamar isso de afinação central, afinação calante quando ela estiver para baixo e afinação brilhante quando ela estiver para cima. A afinação brilhante é uma afinação muito disputada entre os cantores, especialmente líricos, porque ela sai do enmascaramento da orquestra. Então, é como se eu estivesse cantando um pouquinho fora do tom e a voz corre mais. A sensação auditiva para a plateia é que está furando mais. Callas fazia isso. Muito. Agora, existem cantores que passam daí. Então, 40 cents já vai ficar esquisito. Entendeu? Então, até 30 eu gosto. É uma questão de gosto também, tá? O fenômeno acústico, às vezes, que acontece quando você escurece uma voz, ou seja, você descobre o seu oscuro na voz. É que você escurece, você descobre o seu oscuro. Nossa, eu tenho tudo isso. Isso gera uma pequena confusão, às vezes, do ouvido interno com o ouvido externo. E a afinação fica baixa, calante. Então, o professor de canto também tem que saber disso. O aluno girou a voz e ficou mais oscura, imediatamente corrige a afinação dele. Porque ele vai se escutar quando ele grava e fala, meu Deus, está todo desafinado, está baixo. E quando ele canta, ele não sente isso. Isso é um fenômeno que acontece muito normal. E um outro fenômeno que eu falo no meu segundo livro é que quando o aluno está com a ressonância meio baixa e eu elevo a ressonância dele, a afinação tende a subir. E o processo é uma consequência boa. Então, quando a afinação, quando a elevação da ressonância acontece, a voz afina para cima. E o contrário também. Quando eu peço para o meu aluno desafinar para cima, a ressonância muda. Isso é um processo que eu não tenho como responder aqui, mas é um processo que deveria ser estudado para a gente entender como funciona o nosso cérebro, por que ele faz isso, né? Você pede para o aluno desafinar para cima, a ressonância dele sobe. Mas isso acontece, está no meu segundo livro. Então são ferramentas que você pode pedir para o seu aluno. Você percebe que ele tem uma afinação calante, talvez elevar a ressonância dele suba a afinação. Se você percebe que ele tem uma afinação muito brilhante, está muito demais, que você dê corpo para a voz dele para que ela caia um pouco. São recursos, mas isso um professor tem que saber. Você pode usar esses aplicativos para você ver cantando onde você está, mas pode ir no celular mesmo. Mas o professor tem que ajudar e dizer às vezes quanto, você está muito, você está pouco, é só um cabelinho, dar exemplos é uma boa ideia. Como nós, professores e alunos, podemos otimizar nossas aulas online? Nos ajuda? Eu acho que todo mundo está querendo melhorar suas aulas online agora, né? Nós temos várias ferramentas que a gente pode usar, como a gente está usando agora, né? Eu estou remoto do estúdio, a Tati está na casa dela, então cada um está no seu home office, studio office, e o que eu acho que é mais importante nessa ferramenta é fazer com que o aluno se adapte a ela. Então você pode usar, alguns professores preferem usar ferramenta como WhatsApp, outros Skype, outros Zoom, depende. Eu dou aula por Skype já há um tempo
e funciona muito bem, porque o Skype, além de você poder fazer a aula e ver o aluno, ver como ele está, escutá-lo. Eu tinha um preconceito um pouco com o Skype no início, quando eu não conhecia a voz do aluno. Agora eu estou conseguindo já começar com alunos novos no Skype, porque também já mudei minha apreciação. Você pode gravar o vídeo comigo e ele ao mesmo tempo, que é muito legal, porque o aluno assiste não só o que ele fez, mas que comando de mão eu dei, ou se eu mandei abrir a boca de um outro jeito. Isso é muito legal. Quando você grava dentro da ferramenta do Skype, você vai lá nas mensagens, e lá nas mensagens os vídeos ficam lá por um tempo. Aí você pode fazer um download e depois cortar para a decupagem da aula, que é bem bacana também. Então, além do áudio que você está gravando do lado de fora da aula, o aluno está gravando para ele ter um áudio de maior qualidade, ele tem esse áudio dentro do vídeo que ele compara com o que ele está vendo. Eu gosto muito dessa ferramenta. Existem alunos que têm dificuldade de aprendizado pelo Skype, mas essa dificuldade vai sumir à medida que ele faz. Então, às vezes, você precisa fazer mais aulas. Às vezes, o aluno fazia só uma por mês, ele tem que fazer 2 ou 3 até ele pegar o ritmo. Quando ele pegar o ritmo, ele se acostuma e aí a aula rende muito. Na verdade, eu dei aula por Skype já, para alunos em Londres, para alunos nos Estados Unidos, para Alemanha, em vários lugares que as pessoas estão, que elas querem fazer. Às vezes tem um aluno meu querendo fazer uma audição e ele tá lá e aí ele faz uma aula por Skype e é muito bom. Agora você, como professor, precisa se habituar com a ferramenta e o aluno precisa afinar o ouvido também. O que é mais importante é que o professor, afinando o seu ouvido, vai dizer, não, peraí, vai ter horas assim, ó, você está de borda densa ou de borda tênue? Você vai perguntar. Ou, você está sentindo conforto nessa nota que aqui ela deu uma distorcida, parece que se apertou. Não, tô bem. Aí você vai dizer, afasta um pouco do microfone. Aí, agora, faz de novo. É uma distorção da ferramenta, não da voz. Então, evitar que o aluno fique muito próximo do microfone, por exemplo. Então, geralmente, eu peço para eles ficarem longe, para eu ver desde do epigástrio até a cabeça, olhar o que ele está mexendo também. Corpo, isso tudo ajuda muito, tá? Espero ter ajudado. Maestro, como ter aulas com o senhor? Adorei. A melhor maneira de você fazer aula comigo seria você vindo ao estúdio, mas agora a gente não tem como, né, por causa do coronavírus, e eu acho que a gente vai ficar um bom tempo usando a ferramenta de Skype. Então, você pode entrar no nosso site, que vai aparecer aqui, www.estudiomarconiaraújo.com, nos nossos canais de atendimento, nosso WhatsApp, tudo bonitinho. Aí você vai entrar em contato com um dos meus assistentes para ver quando que a gente pode marcar essa aula e a gente faz um planejamento de repente. Uma por mês, de 15 em 15 dias. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que tem que fazer aula comigo toda semana. Isso é uma opção minha, tá? Eu prefiro dar muita matéria e a pessoa ter tempo de decupar e estudar. Tem professores que gostam de dar pouca matéria e ir toda semana. Como eu tenho muita gente para atender, eu prefiro dar muita matéria. Então, por exemplo, hoje nós vamos ver só cover belting. Não, hoje nós vamos ver cover belting, vamos ver speaking também e vamos ver um pouquinho disso aqui. Aí você estuda essas 3 coisas. Repertório. Para trabalhar o speaking eu quero essa, para trabalhar o cover belting eu quero essa. Agora, o que você vai ler do livro-texto? Lê o capítulo 2, dá uma lidinha, tira todas as suas dúvidas, me traz suas dúvidas. Então, é muita matéria para ser decupada. Então, normalmente, esse aluno vai fazer aula de 15 em 15 dias. A não ser que ele esteja fazendo carreira, que ele já esteja, já seja meu aluno há mais tempo, que ele está fazendo um trabalho específico para um estúdio, para gravar, está dentro de uma banda que trabalha toda semana e ele quer manter a saúde vocal dele. Então, são trabalhos diferentes, né? Mas num aluno que vai começar comigo é o que eu sugiro, tá bom? E tem outra coisa. O que acontece aqui no estúdio? Às vezes o aluno tem necessidade de alguém que estude com ele toda semana. Aí o que eu faço? Dou essa primeira aula, dou esse material todo para ele estudar e coloco ele com algum dos meus assistentes para estudar, algum dos professores capacitados do Estúdio Marconi Araújo, que são excelentes todos. Então, eu vou ter certeza que eles estão em boas mãos, e aí eles trabalham, às vezes assim, uma comigo, 3 com assistente, uma comigo, 3 com assistente. E vai muito rápido, evolui muito bem.
tá bom?